Bom, vamos lá para a nossa segunda parte aí, talvez última, falando sobre um pouco de átomos, né? Nós já vimos aí no nosso último encontro conceito de número de massa, né? Hoje vamos falar um pouco mais desse detalhe, assim, explorando um pouco mais, tá? Bom, gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer a presença, vocês que nos assistem aí de São Paulo e demais regiões do Brasil, né? E dando sequência aí um pouco, falando um pouco mais de química, né? Mais precisamente, hoje, né, um caso mais específico aí falando sobre massa atômica, tá? Nós já vimos que o número de massa A, né, que vai ser a quantificação da quantidade de partículas que contém um átomo, né? Vai ser a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. O que vem a ser isso? A gente sabe que a massa de um átomo ela está concentrada no núcleo, tá? Então, prótons e nêutrons, isso aqui vai constituir o núcleo, tá? Então, o número de massa A, tá? Vai ser um número inteiro, que vai ser a quantidade, né? Em números, tá? De prótons e nêutrons. O que acontece? Número de massa e massa do átomo parece ser a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes, tá? Quando você pega essas duas massas, né, massa do próton e massa do nêutron, né, e vai somar essas massas de modo isolado, dá um valor menor que a massa do átomo em si. O que acontece? Isso aqui é o núcleo, né? Isso aqui é o núcleo do átomo. Isso aqui é o núcleo do átomo, tá? Núcleo do átomo. O que acontece? Naquela região ali, tá? Vai existir uma interação entre prótons e nêutrons, tá? Ou seja, eles nessa região vai existir uma interação de energia, tá? Que vai manter o próton e o nêutron de modo coeso, de modo junto, tá? Essa região ali a gente chama de núcleons, tá? Ou seja, como é usada uma energia para manter tanto o próton quanto o nêutron juntos, tá? Essa energia, tá, vai fazer com que a massa ela seja reduzida, ela seja diminuída, ok? Então por isso que quando você soma as duas massas de modo isolado, dá um valor menor do que a massa do átomo em si, ok? E daí vem o conceito de massa atômica, né? O que é a massa atômica? Ela é uma média ponderada dos isótopos naturais de um respectivo elemento, né? Multiplicada pela percentagem em massa, ou pela abundância, abundância, né? Que esse elemento aparece na natureza. Aqui para nós um termo novo, né? Isótopos, né? Isótopos é um termo novo no nosso curso. O que seria ser isótopos? Iso é igual, né? Iso igual, tá? Iso é igual. Topos, né? Topo remete à ideia de lugar, de posição. Quando a gente usa em química esse conceito ou esse termo, né, significa os elementos, né, lá da tabela periódica, significa os elementos que estão no mesmo lugar. Topo, lugar, posição. Né? São os elementos que estão no mesmo lugar na tabela periódica, tá? Ou seja, e aqui está falando isótopos naturais. Na natureza, determinados elementos químicos, tá? Eles aparecem, vamos dizer assim, aos pares, tá? Em três, né? Mais de uma vez, tá? Com as mesmas propriedades, tá? Então, quando a gente fala lá, por exemplo, o elemento carbono, tá? Ali, naquela posição, na tabela periódica, vai estar sendo considerado, ou tem que ser considerado,
todos os elementos carbono que tenham 6 prótons, no caso. Né? Se nós pegarmos aqui o magnésio, né? Magnésio. Então eu tenho magnésio de 12 prótons e 24 a massa, tá? O outro elemento, magnésio, 12 prótons, 25 é a massa. O terceiro elemento, magnésio, 12 prótons e 26 pratas, 26 de massa. Lembra que nós, quando definimos o conceito do que vem a ser elemento químico, lembra? Falamos que elemento químico é o conjunto de elementos, né, na natureza que tem o mesmo número atômico. Número atômico não é o mesmo número de prótons? E quando se fala em elementos, é a reunião, ou melhor, quando se fala em conjunto, né, é uma reunião de coisas. No caso aqui, no nosso caso, no nosso curso, é um conjunto de átomos. Tá? Então, ó, prótons 12, prótons 12, prótons 12. Então ali na nossa tabela, quando vocês pegarem a tabela periódica e está lá, né, Mg, que significa magnésio, tá? Ali não é apenas um elemento magnésio que existe na natureza. Ali, no caso, naquela posição, perceba que todos os elementos aqui têm 12 prótons, mas cada um com uma massa diferente. Tá? O que está lá na tabela periódica, tá, é o elemento mais estável e mais abundante da natureza. Ou seja, vai ser sempre o de menor massa. Tá? Sempre o de menor massa é o mais abundante e o mais estável. Tá? Então, o menor massa aqui é o 24. Lá na tabela periódica, é esse elemento que vai estar, ó, tá? Lá na sua tabela periódica. Tanto é que o percentual dele, ou seja, a abundância dele na natureza, desse magnésio com 12 prótons e massa 24, ele vai aparecer em 79%, né? Do estudo de 100, tá? Ele aparece 79% das vezes. O de massa 25, 10%, e o de massa 26, 11%. Ok? Então, sempre quando se fala em tabela periódica, aquele elemento que está lá, tá? Se concentria todos os elementos que tenham aquela quantidade de prótons. Ok? É importante frisar isso. Ou seja, então quando você pega no caso aqui, a soma das massas isoladas dessas partículas dá um valor menor que a massa do átomo, tá? Então, por isso o conceito de massa atômica e isótopos, tá? Isótopos igual lugar na tabela periódica. Então eu tenho o magnésio 12 prótons, melhor, são os isótopos dele, tá? 12, 13 e 14. Percentual que eles aparecem na natureza. Então, a massa atômica do magnésio vai ser o quê? 24, tá? Vezes o percentual que ele aparece, tá? Mais 25 vezes o percentual que ele aparece, mais 26, que é a massa, vezes o percentual que ele aparece. O que seria esse 100? Como é um percentual, tá? Eu posso somar tudo, tá? E dividir por 100, ok? Fazendo essa conta, tá? Dá 24,32, que é a massa, a gente até fala massa relativa, tá? É a massa relativa do magnésio, tá? Que é em relação aos demais. Lá, se você pegar uma tabela periódica completa, tá? Esse número tem que aparecer lá no canto superior do lado direito, tá? Eventualmente, algumas tabelas eles arredondam esse valor, tá? Algumas tabelas arredondam esse valor para 24, tá? Mas por isso que a gente fala que é uma média ponderada, tá? E aí, explicando para vocês as diferenças, né? O número de massa, só relembrando, o número de massa quantifica a quantidade de partículas, tá? Não necessariamente a massa dessas partículas. E massa do átomo, quando você soma as massas de modo isolado dessas partículas, dá menor do que a massa do átomo, ok? Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula.